E aí pessoal, professor Fernando Bertoncini aqui com vocês. Hoje nós vamos estudar a aula 2 das grandezas químicas, né? Massa molecular e massa fórmula. Na aula 1 nós estudamos as massas atômicas, como que era calculada a massa atômica, lembram? Ótimo! Qual a diferença aqui se a maneira de calcular é a mesma? É que para compostos moleculares eu chamo de massa molecular e para compostos iônicos eu chamo de massa fórmula. Mas a maneira de calcular é a mesma, tá? É só uma questão de nomenclatura, tá? Então vamos lá. Olha, aqui eu coloquei para calcular as massas, né, moleculares ou massa fórmula da água, do CO2, do H2SO4, do C2H5OH e do Al2SO43. Muito bem. Aqui é água, dióxido de carbono, gás carbônico, ácido sulfúrico, esse aqui é o etanol e esse é o sulfato de alumínio. Esses valores que eu coloquei aqui em vermelho para vocês é a massa atômica de cada elemento, tá? Que nós aprendemos a calcular lá na aula 1. Só que aqui, gente, vocês podem perceber que eles aproximaram os valores para ficar mais fácil os cálculos, tá bom? Se você for na tabela, você vai ver que a massa atômica do hidrogênio não é exatamente 1, do oxigênio é exatamente 16, mas aqui é uma aproximação para facilitar os cálculos. Tá ok, pessoal? Beleza. Então, só falando mais uma vez, esses valores são dados na questão, ou no início da prova, ou na tabela periódica também é fornecida essas massas atômicas. Todas as massas atômicas dos elementos estão na tabela periódica. A minha aqui, a massa atômica, está embaixo, tá? Mas é só olhar o índice para você ver se nessa tabela que você está usando está em cima ou está embaixo a massa atômica, tá ok? Beleza. Então, sabendo esses valores, que a massa atômica do hidrogênio é 1 e a do oxigênio é 16, nós vamos calcular a massa da molécula de água. Como que se faz isso? Simples, vocês vão ver. É só olhar. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Eu tenho 2 hidrogênios. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho 1 oxigênio. Ora, então vamos substituir os valores. Cada hidrogênio vale 1, então vai ficar 2 vezes 1. Eu estou substituindo a massa atômica no lugar do símbolo H. Então, a massa atômica de cada hidrogênio é 1. Qual que é a massa atômica de cada oxigênio? Está aqui, ó, 16. Então, você vem aqui, coloca 16. Coloquei aqui, ó, no lugar do oxigênio. Ficou claro? Agora é só fazer, ó, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. Como eu quero saber a massa da molécula, é só somar. Então, a massa da molécula da água é 18U. O que é U mesmo? Unidade de massa atômica. Então, aqui eu tenho 18U. Então, essa é a massa molecular da água. É molecular porque a água é um composto molecular. Tá ok, pessoal? Professor, agora vamos ver o CO2. Do mesmo jeito a gente vai fazer. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1 carbono. Então vai ficar 1 carbono. Olha lá, coloquei 1 carbono. Ok, pessoal? Quantos oxigênios eu tenho aqui, ó? 2 oxigênios. Então você põe assim, ó, 2O. Cada carbono, gente, vale quanto? A gente vai substituir, ó. O carbono vale 12. Então, vai ficar 1 vezes 12, que deu 12. Agora, oxigênios, eu tenho 2. Quanto vale cada oxigênio? Está aqui, 16. Então, ficou 2 vezes 16, 32. Então, eu achei a massa atômica do carbono, que eu tenho um carbono, do oxigênio. Agora, o que eu faço? Eu somo, porque eu quero saber a massa da molécula do CO2, que é o gás carbônico ou dióxido de carbono. Isso deu 44U. Então, a massa molar, melhor, massa molecular, mais para frente eu vou falar da massa molar. Massa molecular do CO2 vale 44. Você pode colocar assim, ó, massa molecular, desculpa. Estou com molar na cabeça, mas agora é massa molecular. Olha lá, massa molecular. Tá ok? Fácil, né, pessoal? Vamos fazer mais uns exemplos aqui, ó. Agora aqui eu tenho hidrogênio, eu tenho o S, que é o enxofre,
e eu tenho o oxigênio. Então vamos lá, ó. 2 hidrogênios. Quando não tem nada aqui, pessoal, é 1, viu? Então ficou 1 enxofre e agora eu tenho 4 oxigênios. E eu vou verificar quanto que vale o hidrogênio, quanto que vale o enxofre, quanto que vale o hidrogênio, enxofre e oxigênio, tá bom? Olha lá, hidrogênio vale 1, então vai ficar 2 vezes 1, que é 2. O enxofre vale 32, então vai ficar 1 vezes 32, que dá 32. O oxigênio vale 16, 4 vezes 16, 64. É só somar. Então, a massa molar do ácido sulfúrico deu 98 U. O que é esse U, gente? É a unidade de massa atômica. Então, é simples. Primeiro, pega a quantidade de cada elemento que tem na fórmula. Eu tenho 2 hidrogênios, está aqui. Eu tenho 1 enxofre, está aqui. Eu tenho 4 oxigênios, está aqui. Então, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 32, 32. 4 vezes 16, 64. O que eu fiz? No lugar do H, eu coloquei a massa dele. No lugar do S, eu coloquei a massa dele. No lugar do O, eu coloquei a massa do O. Fiz a multiplicação e aqui eu somei tudo. Deu 98 U. Ok, pessoal? Tá entendendo? Você está entendendo? Para a aula, tenta fazer o 4 e o 5, depois 6 aqui, mas é 5, tá? Tenta fazer calcular a massa molecular deles. Tentaram? Então vamos ver se vocês acertaram. Aqui, ó, eu tenho 2 carbonos. Cuidado aqui, ó, eu tenho 5 hidrogênios mais 1. Então eu tenho 6 hidrogênios. E eu tenho somente 1 oxigênio. Agora eu vou lá no exercício e procuro. Quanto vale o carbono? Ah, professor, carbono vale 12. Tudo bem, vamos substituir aqui. Isso deu 24. O hidrogênio, 6 vezes 1. Por que é 1, professor? Porque ele deu aqui, ó. Cada hidrogênio vale 1. 6 vezes 1, 6. Quanto vale o oxigênio? 16. 1 vezes 16, 16. Fazendo a sominha aqui, ó. 6 e 4, 10, com 6 vai 1, 46. Deixa eu pôr um minutinho aqui. Então, somou isso, deu a massa molar 46 U. U é a unidade de massa atômica que eu expliquei na aula anterior. Ok, pessoal? Beleza? Agora, esse aqui é um composto iônico. Ah, professor, como é que eu sei que é um composto iônico? Metais com ametais. Mas precisa saber isso? Não, o jeito de calcular é o mesmo. Então aqui seria a massa fórmula, porque é um composto iônico. Mas não altera nada o modo de calcular, tá bom? Então vamos lá. Quantos alumínios eu tenho? 2 alumínios. O que vai mudar aqui agora, gente, tem um parênteses ali que eu tenho que multiplicar. Olha só. Quando eu não tenho nada aqui, ó, é 1. Então, eu vou fazer, ó, 1 enxofre vezes 3. Então, eu fiquei com 3 enxofres. O S é o enxofre. Agora, você faz a mesma coisa para o oxigênio. Então, vai ficar 4 vezes 3, 12 oxigênios. Então, lembre, se tem parênteses, tá? Se tem parênteses, você vai fazer a multiplicação. Então, vai ficar 1 vezes 3, 3 enxofres. 4 vezes 3, 12 oxigênios. Agora, de novo, é só substituir. No lugar do AL, eu vou colocar 27. No lugar do S, eu vou colocar 32. No lugar do O, eu vou colocar 16. Então, vamos lá. Alumínio, quanto vale? 27. Deu 54. Do enxofre, vai ser 3. Quanto que é o enxofre, pessoal? 32, isso, 32. Isso dá 96, certo? 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. Agora o oxigênio. 12 vezes 16. Quanto que dá 12 vezes 16? Vamos fazer aqui rapidinho? Vamos lá. 12 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2 com 1, 3. Mais 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Aqui deu 2, 192. Muito bem.
Então ali deu 192 do oxigênio. Como é que eu vou saber a massa então? Que agora eu vou chamar de massa fórmula, que é composto iônico. Professor, mas eu coloquei massa molecular, tem problema? Não, não tem problema não. Mas o melhor é você saber que a iônica é massa fórmula. Isso deu 342 U. Ok, pessoal? Então, só para finalizar, esses valores em vermelho são as massas atômicas que o exercício dá. Se ele não der, ele está na tabela, você pode ir lá pesquisar na tabela, que ele tem que estar na tabela. Ou ele deu no começo da prova todos os valores da massa que você vai usar, mas ele é obrigado a dar esses valores. Ou ele dá a tabela e você vai lá e vê qual que é o valor da massa atômica, tá bom? Sabendo isso, você vê a quantidade de cada elemento, que nem nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho 1 enxofre, tenho 4 oxigênios. Substituo quanto vale a massa de cada um, multiplico e depois somo para obter a massa molecular ou a massa fórmula, dependendo se é um composto molecular ou iônico. Mas o jeito de fazer é o mesmo. Tá ok, pessoal? Então por hoje é isso e até a próxima aula e bons estudos!